Muito bem, nós vamos iniciar então a nossa aula em que nós vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu fiquei devendo para vocês uma pequena explicação sobre o capítulo 6 de Romanos, que é o capítulo que trata do pecado, e o capítulo 7 da nossa liberdade em Cristo. Mas hoje, enquanto eu meditava na palavra, me veio a parte que eu havia esquecido. Eu queria falar da nossa liberdade, porque a lei de Moisés, ela não dava a você muita liberdade. A lei de Cristo dá a você toda a liberdade. Então eu quero usar a ilustração como se você tivesse um cachorrinho. Então você tem primeiramente lei sem liberdade. Lei sem liberdade significa você traz o seu cachorrinho preso pela coleira aqui, não é? Ele não tem liberdade alguma. Ainda que você esteja passeando com ele pela praça, ele está amarrado com você, até para levantar a perninha e fazer xixi, você às vezes puxa ele está debaixo de uma lei e não tem liberdade. Isso aí explica bem como é que era a lei de Moisés. E aí nós temos eu falei lei sem liberdade, não é? Agora nós temos o outro oposto, que é liberdade sem lei. Liberdade sem lei é o que leva ao libertinagem, leva você, não é, para a libertinagem, tá? A liberdade sem lei. Mas quando você tem lei com liberdade, essa é a lei de Cristo. Então, por exemplo, você já viu um cachorro treinado? Você tira a correia do pescoço dele, ele vai sempre andando ao seu lado. Ele pode correr um pouquinho mais, mas ele olha para você, ele vai até longe e volta para você. Ele vai longe e volta, está sempre perto do dono, não é? Ele não se manda embora, como aquele que tem liberdade sem lei. Liberdade sem lei, o cachorro que tem liberdade sem lei, ele não se adapta à coleira, ele não fica do lado do dono e ele fica correndo a vida inteira. Ele foge, não é? Ele foge. Hoje passou lá em casa um cachorro que estava fazendo liberdade sem lei, não é? Passou, cheirou todo mundo ali, a gente fez carinho nele e foi embora, porque ele tem a liberdade sem lei, tá? Mas o cachorrinho que tem lei com liberdade, ele não está preso. Ele vai até um lugar, ele volta para o lugar dele, porque ele sabe que ali é o lugar dele. Existe uma lei, entende? Que ele entende. Então, mas ele tem liberdade. Então ele decide voltar. E é basicamente isso que trata o livro de Romanos, naqueles 2 capítulos, essa parte que eu fiquei devendo para vocês, tá? Então hoje nós vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Nessa epístola nós vamos ver algumas coisas na primeira parte da nossa lição sobre a autoria e a data em que o livro foi escrito, tá? Paulo é o autor tanto da primeira como da segunda epístola aos Coríntios, tá? Quanto a 1 Coríntios, Clemente de Roma, no ano 96 depois de Cristo, fez menção dela em seus escritos. Quer dizer, isso aí autentica a epístola, porque 96 dá 64, 74, 94, dá 30 e poucos anos depois da morte de Paulo, 32 anos depois da morte de Paulo. A epístola teria sido escrita ao redor do ano 55, tá? E a epístola, conforme autores antigos, era também conhecida de Inácio de Antioquia.
e Policarpo. Tá? Diz esse historiador no Novo Testamento dos Pais Apostólicos, que é o que está em inglês ali, que Inácio conhecia essa epístola na ponta da língua. Ainda que não cite diretamente textos dela em seus escritos, ecos da linguagem paulina são vistos em seus escritos, de tal maneira que não há dúvidas que Inácio conhecia bem a epístola de Paulo. E o autor, esse autor acima que eu citei, fala também que Policarpo, discípulo de João, utilizava o texto de Paulo aos Coríntios em seus escritos e pregações. A história de Policarpo também é uma história à parte que é muito linda, não é? Tá? O começo, vamos dar uma olhada aqui, o começo da igreja em Corinto, está em Atos 18, 1 a 18, em que a gente tem o primeiro relato, o relato da primeira visita de Paulo aos Coríntios. Está em Atos capítulo 18, não é? Quando é aqui, ó, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá é que ele encontra esse judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com sua mulher Priscila, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma, e Paulo se aproximou deles. Então aqui está a história de como ele começa a igreja em Corinto, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na cidade, se algumas bíblias de vocês têm mapa, ou você pode pesquisar na internet e ver esses mapas antigos. Corinto localizava-se num istmo. Istmo é aquela ponta de terra assim que entra para dentro do mar, tá? E se abria na forma de uma mão com acesso ao mar por dois lados da cidade. Então era isso aqui, Corinto era um istmo que tinha porções de terra aqui para dentro do mar, tá? A cidade chegava a ter dois portos, o de Sencreia, a 9 quilômetros a leste do Golfo Sarônico, e o porto de Lecaião, cerca de 2 quilômetros a oeste de Corinto. Então, por exemplo, os navios que vinham da Europa entravam pelo sul de Corinto. Os navios que vinham pelo norte, lá de cima do norte da Grécia, vinham por aquele outro porto. Seria... nós não temos aqui como ilustrar isso em nenhum porto brasileiro, porque os nossos portos são todos na beira do mar aberto. Mas seria como se a cidade estivesse localizada aqui, tá? E tem um porto aqui e outro porto aqui. Aqui tem um mar que dá para o sul, que dá um mar que dá para o norte, tá? E para ligar um porto ao outro, havia vagonetes que eram empurradas, e aquelas vagonetes levavam todo o material de um lado para o outro, tá? Então os portos da cidade recebiam mercadorias da Itália e da Espanha pelo lado oeste, e da Ásia Menor, da Fenícia e do Egito pelo lado leste. Uma vez lendo isso aqui, você pega um mapa da sua Bíblia. Geralmente as Bíblias têm algum mapa. Por exemplo, a minha Bíblia aqui tem alguns desses mapas aqui, em que mostra a cidade de Corinto, tá? Aqui eu tenho, mas aqui de longe você não consegue ver, tá? Fica ao lado de Atenas, entende? Então é uma ponta do mar, tá? Então, olhando no mapa, foi o que eu fiz agora com vocês, vocês conseguem ter uma ideia de onde como era a cidade de Corinto. Toda a população, a cidade tinha uma população de 250 mil cidadãos livres e uns 400 mil escravos, que era comum no Império Romano. Os escravos sempre eram a maioria da população. E a gente não sabe o que é isso hoje, a gente não tem ideia do que é isso, porque geralmente os escravos não se reuniam com os livres, entende? Os escravos, ao contrário, eram escravos dos livres.
não é? Escravo não tinha nome, escravo não tinha hora para dormir, não tinha hora para entrar no trabalho, sair do trabalho. Ele é escravo, ele vai trabalhar o tempo todo. Era uma grande quantidade de gente. Teve até um senador, acho que quem conta é o historiador Sêneca, que tinha um senador que sugeriu que todos os escravos deviam usar uma roupa igual, tá? Até que um disse, não podemos fazer isso, porque eles vão descobrir que são maioria, e eles podem se revoltar contra nós. E realmente, aqui a proporção, né, 250 mil livros e 400 mil escravos. Agora dá uma olhadinha na cultura e na religião, não é? Que eu acho que é na página seguinte, tá? Na questão de cultura, eles se interessavam muito pela cultura grega, tá? E tinham muito interesse em conhecer, em adquirir sabedoria. Era um povo religioso que adorava seus deuses em 12 templos espalhados pela cidade. Tinha um templo dedicado a Afrodite, a deusa do amor, e fazia parte do culto à prática da prostituição. Imagina, né? Eu até explico aqui embaixo, ó, no outro parágrafo. Como acontece com cidades portuárias, Corinto era o centro de moralidade pública, porque uma das deusas, Afrodite, ela exigia relações sexuais e prostituição entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, o que nós temos hoje na sociedade não chega nem a perto do que era naquela época, que tinha até um templo dedicado a isso, onde mulheres com mulheres e homens com homens tendo relação no próprio templo, tá? Por isso que na cidade criou-se o verbo corintianizar, como sinônimo de imoralidade sexual. Aí voltando ao parágrafo de cima, tá? Havia também um templo dedicado a Asclépio, o deus da cura, e no meio da cidade ficava o templo de Apolo, o principal deus dos gregos. Você sabe que para os gregos, Apolo equivale ao nosso Jeová, para os gregos, né? Asclépio era adorado também em Pérgamo. Pérgamo tinha um templo só para ele. O deus Asclépio é que deu origem àquele símbolo da medicina. Você sabe que o símbolo da medicina tem uma haste, não é? Aquela haste é chamada de caduceu, tá? Não é caducou, é caduceu. E ali tem duas serpentes que se enroscam e a boca, uma está olhando para a outra, assim, lá em cima. Aquele ali é o símbolo que era de adoração ao deus Esculápio ou Asclépio. Eu estou citando a palavra em latim, mas em português é Esculápio. É o deus Esculápio, tá? Que era o deus da cura. Por isso que o símbolo da medicina é a questão daquele mesmo símbolo que é o deus da cura, tá? Agora nós vamos entrar no objetivo da primeira carta. Qual era o objetivo dessa primeira carta? Você sabe que nós temos duas epístolas ou duas cartas aos Coríntios, mas parece que ter havido uma terceira carta, que a gente não tem ela na Bíblia, tá? Paulo menciona essa carta em 1 Coríntios 5, versículo 9, quando ele diz assim, ó: na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Na outra carta. Ora, se essa é a primeira carta, que é registrada aqui como primeira carta, significa que teve uma anterior a esta, na outra carta. Então, por isso que a gente acha que deve ter tido 3 cartas. Nós temos a primeira e a segunda, está faltando uma outra, não é? Agora, essa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que responde a perguntas. Seria como se vocês fizessem perguntas para mim, por carta, não é? E eu respondesse cada uma delas.
Então Paulo não está ali presente na cidade, obviamente, e as pessoas enviam perguntas para ele, entende? Então ele começa a responder essas perguntas. Por exemplo, quando você chega no capítulo 6, né? Na questão do juízo ali, tá? Quando chega no capítulo 7, ele bota assim: quanto ao que vocês me escreveram. Quer dizer, já perguntaram para Paulo, né? Como é que faz com respeito ao casamento? Como é que faz com respeito a quem tem uma moça em casa e o pai não quer que ela case? Porque naquela época o pai é que determinava se a moça devia casar ou não. Nós vamos chegar lá no capítulo 7 daqui a pouquinho, tá? Então, os coríntios escreveram uma carta a Paulo, fazendo uma série de perguntas e pedindo a opinião dele sobre certas questões, tá? Essas questões estão bem claras aqui. Eu até botei as referências. Eu já citei capítulo 7, vou citar capítulo 8:1, no que se refere a coisas sacrificadas ao ídolos. Por que ele está dizendo? Porque eles perguntaram a respeito de se deviam comer coisas sacrificadas aos ídolos ou não. Porque naquela época, toda a carne, toda a comida que se comprava, ela era oferecida primeiramente aos deuses. Então, por exemplo, nós temos Ceres, o deus da agricultura. Quando você olha, você está aqui em Porto Alegre, você fica em frente à prefeitura, você olha lá em cima, tem aqueles monumentos gregos todinho lá em cima. Tem Éfestos, ou Hércules, que é o deus do trabalho, e tem ao lado dele a Ceres, tá? Que é a deusa da agricultura. Então, todas as coisas eram consagradas. Colhia, vamos supor assim, colhia o feijão, colhia o arroz, consagra primeiro para a deusa da agricultura. Matava um animal, consagrava primeiramente para o deus Apolo, que é o principal dos deuses. Então, todas as coisas eram consagradas primeiramente aos deuses da época. E aí, então, surgiu essa questão. Como é que nós vamos fazer? Se as coisas são consagradas aos ídolos e nós temos que comer, tá? E o principal restaurante, o principal lugar de comida era no templo, ou naqueles anexos do templo, é que serviam comida já pronta, que você comprava. E daí? E era tudo primeiramente consagrado aos deuses. Entende? Então é um problema sério que nós teríamos que resolver hoje. Como é que se faz isso, né? Porque hoje muitas das comidas, por exemplo aqui, quando aqui no Brasil matam o frango que vão exportar para os países muçulmanos, em cada matadouro de frango aqui do estado ou de outros lugares do Brasil, tem um agente ou um árabe fiscalizando para ver se as cabeças das galinhas estão viradas para Meca. Tem que ser consagradas lá para Meca. Então até a linha de produção da fábrica já aponta as galinhas, já vão caminhando, vão se pendurar pelo pescoço em direção a Meca. E eles precisam saber se elas estão sendo degoladas ou não, porque eles não comem carne sufocada. Então tudo isso, não é? Veja bem, nós temos resquícios disso hoje nas nossas fábricas. Até a carne de gado que é mandada o gado tem que ser sacrificado olhando para Meca. Entende? Então, você vê como a religião pesa nesse sentido, né? Tá? Então, aqui também tem as questões envolvendo a ceia, os dons espirituais, a desordem nos cultos, que é o que ele trata em 1 Coríntios 14, tá? E capítulo 15, a questão da ressurreição dos mortos. Então agora, no ponto número 3 ali, Paulo tinha informações também de outras fontes. Ficou sabendo da divisão entre eles por parte da família de Cloé, ou Cloé, tá? A família de Cloé já logo denunciou, né? Mandou para Paulo um recado: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês
por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Então, qual era essa briga? É o que eles dizem aqui, ó. Uns estão dizendo, eu sou de Paulo, capítulo 1, versículo 12. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então já havia uma certa divisão, havia uma certa preferência por certos pregadores. Não sei se vocês estão acostumados assim, de alguém ligar e perguntar quem é que prega hoje à noite. Aí é fulano. Então não. Eu gosto de ouvir o cicrano. Eu não gosto de ouvir o mengano. Né? Então as pessoas... E na igreja de Corinto havia a mesma coisa. Eles tinham preferência. Uns preferiam Apolo, porque Apolo era eloquente, um ensinador eloquente. Né? Outros preferiam a Pedro. Né? Quando diz eu sou de Cefas, se refere a Pedro. Tá? E aí os mais espirituais diziam eu sou de Cristo. Não sou nem de Paulo e não sou nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Tá? Então eles decidiam que era de Cristo. Ouviu, quem sabe, dessa mesma fonte da casa de Chloe, o caso do incesto. Está no capítulo 5. Porque o cara tem um sujeito lá, no capítulo 5, que Paulo descreve, que ele está tendo relação sexual com a mulher do pai dele. Não era a mãe dele, mas era a mulher do pai dele. Tá? E Paulo trabalha com isso. Tá? Então, tem muitos outros casos aqui. Então eu vou apresentar um esboço para vocês, que nós vamos agora trabalhar em cima desses capítulos. Tá? Quando ele começa dizendo, ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então essa carta ela vai em nome de Paulo e de Sóstenes. Geralmente as cartas eram assinadas no fim, tá? Ou então escreviam: eu, Paulo, mais o meu amigo João, estamos lhes remetendo essa carta, para fazendo toda essa orientação, tá? Os apóstolos do primeiro século sabiam que em qualquer lugar da terra onde houvessem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, aí estaria reunida a igreja de Jesus Cristo. Essa observação foi feita no ano 110 por Inácio de Antioquia. Muito interessante esse episódio de Inácio de Antioquia, já no ano 110. Inácio de Antioquia escreveu uma carta aos Efésios e ele estava a caminho do martírio dele, ele ia ser martirizado. E ele disse, essa declaração é muito interessante: onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, aí está a verdadeira Igreja Católica. Nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque o nome católico quer dizer universal. Aí está a verdadeira Igreja Universal. Isso é tão interessante. Eu me lembro da experiência que eu tive em 1993. Eu estava hospedado na Associação Cristã de Moços, em Seul, na Coreia do Sul, hotel da ACM. E eu precisei ir, eu queria muito ir lá na igreja do David Young Cho. Mas era longe. E tudo em coreano, né? Eu não entendia nada de coreano. Então alguém ali escreveu para mim no hotel para eu dar para o motorista do ônibus. E o motorista do ônibus me largou mais ou menos 1,5 km antes do tempo. Não é? Porque era o único ônibus que passava lá, que é do centro de Seul, que passava lá na ilha de Oiko, coisa assim. Aí eu desci lá. Mas ia tanta gente caminhando em direção ao templo, né? E já um
rapaz me viu de Bíblia com cara de ocidental, não é? Com cara de ocidental, porque a gente é diferente de todos eles, né? Eles a gente acha tudo igualzinho, né? E eles olham para nós e dizem que nós somos tudo igual também, né? Você vê a diferença entre eu, deles, né? E o Gustavo. Não, mas eles olham e tudo igual. A mesma coisa para eles, eu olho e vejo tudo igual. Já se aproximou do meu lado, já começou a conversar, já fomos juntos, já mostrou o que ele ia fazer no tempo, a classe de escola que ele ia lecionar, já me levou por tudo lá dentro. Quer dizer, gente, a igreja universal, a igreja não universal do bispo, tá, de Macedo, mas a igreja universal de Cristo Jesus está em toda parte. Então, se você é batizado aqui na luz para os povos, suponhamos, e você vai para um lugar e não tem luz para os povos, tem outra igreja, você não precisa ser batizado lá, porque você já foi batizado no corpo de Cristo. Você já é um dos discípulos de Cristo, né? Então a segunda coisa que o segundo ponto aqui, ele trata das divisões da igreja, vai do capítulo 1:10 até o capítulo 4, versículo 21. Então eu tenho aqui um esboço bem claro para vocês seguirem de tudo isso aqui, tá? E eu quero trazer para vocês, especialmente, vou fazer um resumo aqui, tá, desse capítulo, capítulo 2. No capítulo 2, Paulo está falando sobre a questão da sabedoria dos homens em contraste com a sabedoria de Deus. Aqui você encontra o contraste, tá? Ele vai falando sobre isso aqui. Ele diz no versículo 7, tá? No versículo 6, capítulo 2, 6: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória, tá? Nenhum dos poderosos deste mundo conhecia a sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo agora começa fazendo primeiramente um contraste. Por que ele está em esse capítulo 2, todo ele falando da sabedoria? Porque os gregos, a cidade era na Grécia, os gregos gostavam de sabedoria, gostavam de estudar Platão, gostavam de estudar Aristóteles, gostavam de estudar Zeno, gostavam de estudar todos os filósofos gregos. Quanto mais sabedoria tivessem, era melhor. Mesma coisa que na sociedade hoje, né? Mesma coisa hoje. Mas Paulo está falando aqui de outro tipo de sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que vem de Deus. Por isso que ele diz assim: mas como está escrito, e aí vem aquele texto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, gente, o que Paulo está querendo dizer, vocês aí estão tão preocupados em adquirir sabedoria, existe uma sabedoria noutro plano, noutro terreno, que vocês devem buscar. Essa sabedoria também é falada por Tiago, né? Lá no final do livro de Tiago ele fala sobre isso, né? A respeito da sabedoria, a sabedoria que vem do alto em contraste com a sabedoria que vem do diabo, tá? Aí então, todo o capítulo aqui, no versículo 13, por exemplo, tá? Então, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
interessante. Analise isso comigo. Paulo está ensinando a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então isso foge do natural. Veja bem, nós vivemos aqui no mundo natural. Você está sentado aqui no mundo natural. Eu estou sentado aqui no mundo natural. Mas nós, ao mesmo instante que estamos no mundo natural, estamos ligados ao mundo espiritual. E o mundo espiritual se divide em duas partes. A parte boa, que é de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e a parte ruim, que é de Satanás. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar aquela oração de Mateus 6, a chamada oração do Pai Nosso, né? Ele termina a frase dizendo, né? E livra-nos do mal. E a palavra ali é mal no sentido de pessoa, maligno. No original é livra-nos do maligno. Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz assim: o Senhor me livrará do maligno e me levará são e salvo à morada celestial, segundo Timóteo 4. Está falando do maligno. Então, está falando desse outro mundo espiritual. Então você está aqui no culto da igreja, ou na aula da igreja, mas você está em contato com o natural. Mas tem coisas acontecendo no mundo espiritual. Tem coisas que acontecem no mundo espiritual que afetam o seu mundo natural. Agora, claro, nós temos que entender que nem tudo que acontece, algumas coisas que acontecem com a gente não pode botar culpa e dizer assim, foi culpa do diabo. Não, pode ser. E também não é casualidade. Eu vou dirigindo o meu carro, vou fazer uma viagem de 1000 quilômetros. Aí no caminho rebenta alguma coisa no motor, ou rebenta o freio, ou rebenta alguma coisa. Aí ele pergunta assim, é o diabo? Não. É que você não fez uma boa revisão. Não fez uma boa revisão. Aí você ficou parado no caminho. Entende? Ou então estragou, porque tudo que é coisa mecânica estraga. Coisa mecânica é feita para estragar, né? E hoje eles já fazem os aparelhos para estragar logo, para você comprar outro. Antigamente uma geladeira durava 30 anos, 40 anos. Hoje eles não duram mais. Está sempre estragando. Então, alguns dizem assim, mas foi casualidade. Tem que saber se foi uma casualidade agora ou foi alguma coisa do mundo espiritual que interferiu. Porque pode haver uma coisa do mundo espiritual. No caso, Paulo, quando ele fala aos romanos, lá que nós estudamos na semana passada, ele diz, eu já tive vontade de estar com vocês algumas vezes, mas fui impedido. Ele não diz por quem. Mas lá em Tessalonicenses, ele diz, já quis estar com vocês 2 ou 3 vezes, mas Satanás me barrou o caminho. Poxa, então Paulo sabia quando era Satanás, e Paulo sabia quando era o Espírito Santo, porque lá em Atos capítulo 16, ele entendeu que era o Espírito Santo que não permitia que ele fosse para a região da Ásia. Então é disso que Paulo está falando aqui agora, de nós conferir coisas espirituais com as espirituais. O problema de muitos crentes que querem viver só na área do intelecto, querem entender a Bíblia só com o intelecto, querem entender a vida da igreja só no intelecto, e a igreja ela vive noutra esfera. A única coisa que a igreja vive no ramo natural é a sua organização, mas ela como organismo, ela está no nível espiritual, porque ela está em contato com Deus e com o diabo. Entende? A igreja está no contato com o mundo espiritual. É isso que Paulo tenta levar os irmãos de Corinto a entender essa questão aqui. Leva a entender isso aqui. Depois ele começa, no capítulo 3, ele começa a falar a respeito de como os crentes de Corinto eram criancinhas, né? Não dá nem para alimentar vocês com a picanha, vocês só querem sopinha. Ele diz assim, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, e nem ainda agora podem. Capítulo 3, versículo 2.
porque vocês ainda são carnais, porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e que vocês andam segundo os padrões humanos? Mas Paulo, nós não somos carnais. Como não? Aí ele explica. Quando um diz assim, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Mas Deus é que dá o crescimento. Eu vou talvez, o Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, muitos anos atrás, e tinha um trabalho muito importante nas universidades, com equipes de jovens. Ele escreveu um livretinho assim chamado As 4 Leis Espirituais. Se um dia você conseguir, acho que na internet você consegue, As 4 Leis Espirituais do Bill Bright, que era uma coisinha pequenininha para você ensinar aos jovens universitários o plano da salvação. Então ele tem uma coisa ali muito interessante que ele fala do homem natural e do carnal, que é o que Paulo está tratando aqui. Ele diz assim, o homem natural, ele não é carnal, porque o homem natural é natural. O único que pode ser carnal é o homem espiritual. Analise isso. Só quem é espiritual pode ser carnal, tá? Porque aí sai do espírito e entra na carne. Mas o ímpio que não conhece a Jesus, ele não é carnal. Diz assim, vive na carne. Não, ele é um homem natural. É muito interessante uma hora dessa você descobrir isso na internet. Anota aí na sua folhinha para você pesquisar depois as 4 leis espirituais. A pesquisadora está lá atrás, né? Isso aí vão logo pesquisando essas questões. Então ele trata disso no capítulo 3. E aí aqui no capítulo 3, ele está falando a respeito do nosso galardão, tá? Eu gosto muito dessa parte aqui que ele fala do galardão, que ele diz, a partir do versículo 10, ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porque Paulo lançou os fundamentos da igreja. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento da igreja é Jesus. Pedro vai tratar disso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, quando ele vai abordar a questão da rocha. Rocha de esquina, que eu já falei para vocês, a rocha que é o fundamento. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento que os apóstolos e profetas colocaram? Algum método? Não, eles não colocaram método nenhum. Eles colocaram Jesus. Jesus é o fundamento da igreja, que é o que Paulo colocou. Ele diz assim, ninguém pode pôr outro fundamento, só tem um fundamento que é Cristo. É o único fundamento. Ele diz aqui, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. E aí ele faz uma coisa no final aqui, né? Se a obra de alguém se queimar, ele diz assim, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Porque nós fazemos muitas coisas que não estão em cima do fundamento que é Cristo. Quando chegarmos na eternidade, conforme vocês estudaram comigo nos fundamentos, né, vai ter o juízo, nós vamos passar pelo juízo de Cristo. Aí nós vamos achar assim que eu fiz muita coisa para Jesus. Aí eu vou chegar diante de Jesus com o meu carrinho cheio de coisa que eu fiz no meu carrinho de mão. Até difícil de carregar o carrinho de mão. Cheio de coisa que eu fiz para Jesus.
Aí vem o anjo com uma pistola laser e faz assim. Tudo que não é ouro queimou. Só ficou o mais importante. Só ficou o que é ouro. A madeira, ferro, cobre, a prata, feno, tudo queimou. Ficou só o de valor, que é o ouro. Então, é disso aqui que Paulo está falando. Tá? Eu tenho que pular para o capítulo 4. Nós estamos ainda na página 20. Tá? No capítulo 4, Paulo está fazendo uma defesa, não digo uma defesa do seu ministério, mas ele está expondo aqui a respeito da nossa função no corpo de Cristo. Ele começa assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, quando Paulo começa a tratar esse assunto aqui agora, ele usa a expressão ministros de Cristo. Acho que uma vez, eu não sei se eu já falei em alguma aula sobre as várias palavras gregas que são traduzidas por ministros. Não me lembro de haver falado. Nós temos a palavra diaconeu, que muitas vezes é traduzida na Bíblia como diácono ou como servos, porque na realidade diácono é o substantivo e diaconeu é o verbo servir. Nós temos aqui a palavra, essa palavra aqui, ministros de Cristo, que aparece em 1 Coríntios 4, ela é hyperetes, se escreve com H-U-P-E-R-E-T-S, hyperetes. E hyperetes quer dizer um ministro que trabalha só sob ordens. Ele não faz nada que por conta própria. Tudo que ele faz, ele recebe ordens do seu chefe superior. Então é nesse caso aqui. E o sentido mesmo aqui é de ajudante de remador. Então tem o remador lá no fundo do barco remando, ele é o auxiliar do remador. É um cargo bem inferior. Digamos assim, vamos colocar isso no nosso contexto, em português. Um oficial de justiça. O oficial de justiça, ele não vai na sua casa por conta dele para lhe dar uma intimação. Ele recebe ordens do juiz. Só vai lá para levar uma carta, uma intimação para você assinar. Tá? Vamos supor assim, antigamente tinha muito nos gabinetes, nas prefeituras, o contínuo, que fica ali na mesinha da frente, não é? Ele não tem autoridade nenhuma, a não ser aquilo que lhe delegar. Ó, deixa eu entrar aqui, fulano, beltrano, ciclano, mengano, ninguém mais entra. Pronto. Ele está ali. É nesse sentido aqui que Paulo fala que nós somos ministros. Quer dizer, vamos fazer a comparação. Ministros como função do verbo diaconeu significa todos podemos ser, todos podemos servir, todos podemos trabalhar. Tá? Qualquer coisa. Ministros, como tradução do verbo ou do hyperetes, significa eu só faço aquilo que o patrão manda. Então Paulo está colocando assim que nós somos esses hyperetes, encarregados dos mistérios de Deus. Tá? E a versão de vocês usa mordomo, né? Ora, somos encarregados, o que se requer dos mordomos, dispenseiros, é que cada um seja encontrado fiel. O dispenseiro ou mordomo é o que tem a chave onde guarda todo o material, todo o depósito. Ele que tem. Vamos pegar assim o dispenseiro. Hoje a gente não usa essa palavra,
a gente usa estoquista ou qualquer outra coisa, mas o cara sabe quantos sacos de arroz tem no depósito, quantos sacos de farinha, quantos sacos de café, e ele sabe que a previsão aquilo ali dá para um mês, então ele já está providenciando para mandar em mais, ele tem tudo controlado. Ele é o encarregado e ele tem que ser fiel naquilo ali. Então, no ministério, Paulo está dizendo, no serviço de Deus, nós temos que ser encontrados fiel. Tá? Quer dizer, você quando trabalha e você faz alguma coisa na obra de Deus, você não está fazendo para o seu pastor. Você está fazendo para Cristo. Você, na verdade, se pudesse dizer assim, é servo ou empregado de Jesus Cristo. É nesse sentido, né? Entende? Então aí no capítulo 4 todo, ele começa a falar sobre este assunto. Tá? Agora no capítulo 5, ele encontra uma desordem moral na igreja. Desordem moral e ética na igreja, no capítulo 5. Ele já começa assim: ouvem-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então aqui ele manda que essa pessoa que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, que deveria ser a sua madrasta, não é? Que essa pessoa seja entregue a Satanás. Ele diz assim, versículo 4: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. E essa questão de entregar a Satanás é uma questão que Paulo já aborda na outra carta, ele aborda lá para Timóteo, a respeito de Mineu e Fileto. Ele diz assim: os quais entreguei a Satanás, tá? para serem provados ou destruídos, né? A fim de que eles sejam salvos no futuro. Entende? Então, essa entrega, como é que se entrega alguém a Satanás? Bom, não vou contar aqui no vídeo, né? Mas eu já fiz isso 2 vezes, né? E realmente 2 vezes e deu certo, tá? Deu certo. A pessoa não se arrependeu, dos seus pecados, a pessoa não quis obedecer ao ensinamento, a pessoa devia para todo mundo na igreja, não queria pagar. Então ela estava em completa rebelião, assumiu que não ia pagar, entende? Então nós pegamos e explicamos tudo o que a palavra de Deus diz. E disse: a partir de hoje está entregue ao diabo. Quer dizer, quando é que se entrega ao diabo? Quando a gente tira uma pessoa de debaixo da autoridade pastoral. Tá? E ela agora fica vulnerável aos ataques do diabo. Vocês são alvos do ataque do diabo, mas o cuidado pastoral protege vocês. O fato de vocês estarem debaixo de autoridade, da autoridade de Cristo e da autoridade do seu pastor, isso aí traz proteção espiritual para a gente. É a mesma coisa a mulher, quando ela está debaixo da autoridade do marido, ela está sendo protegida. Ela é protegida. No momento que ela, casada, ela se rebela contra o marido, tal, ela fica desprotegida. Aí começa a receber ataques do diabo. Tá? Então, noutra hora eu trago mais explicitamente algumas coisas sobre isso, e quem sabe em outro momento eu conto como é que aconteceram esses episódios, né? Tá? Aí no capítulo 6, tá? No capítulo 6, nós temos a questão do juízo entre os irmãos. Tá? Paulo está trazendo aqui
O problema é que tinha irmãos levando outros irmãos a tribunal. Como é que a gente usa hoje? Levei para a justiça. Levei para a justiça. E Paulo recomenda que os crentes não devem levar o outro para um tribunal, para serem julgados por tribunal humano. Eu também já tive que resolver casos assim. O irmão veio falar comigo e disse assim, porque ele trabalhava com uma empresa, ele tinha uma empresa de distribuição de roupas que ele comprava no atacado, e tinha um grupo grande de vendedores da igreja que viajavam, né, vendendo aquelas roupas, brasa, aquela coisa toda. E um dos vendedores, que era também membro da mesma igreja, devia muito para ele, né? Devia muito e não conseguia pagar. E os dois estão juntos na igreja, e os dois são juntos, são obreiros. E ele abriu o jogo comigo, não é? Então eu fui julgar o caso, porque esses casos têm que ser julgados pelo pastor, não devem ser acionados na justiça. Infelizmente a igreja hoje é mal vista nos tribunais, porque muitos processos são de pastores contra convenções, vão parar na justiça. Isso é um grave pecado, porque não representa a Cristo. Não representa a Cristo. Paulo diz assim, no versículo 5, para vergonha de vocês, será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos, mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes? Aí ele diz no versículo 7, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Então, às vezes, eu digo, quando vou resolver um caso, eu digo, você não vai processar ele, você vai sofrer o prejuízo. Claro, você não vai vender mais para ele, nem nada, mas você vai sofrer o prejuízo. É o que a palavra manda. Você sofre o prejuízo, e Deus vai honrar a sua vida, e vai abençoar a sua vida. Sofre o prejuízo. Eu já sofri prejuízo quando fui fiador, não é? Nunca cobrei depois da pessoa, eu sofri o prejuízo, e Deus depois me abençoou. Entende? Que era um irmão em Cristo, tá? Para quem eu aluguei imóvel, tá? Não era só irmão em Cristo, era candidato a vereador, mas eu aluguei para ele, tá? Entende? Então, essa coisa toda assim, que acontece, você não vai para a justiça por causa disso. Então, eu estava resolvendo a questão toda desse irmão aí que distribuía o material, e aí eu disse, eu vou resolver, irmão, eu vou conversar com ele. E um dia, 10 horas da noite, ou 10h30, frio, eu fui procurar, depois do culto, fui na casa desse irmãozinho, que devia para o outro irmão da igreja, procurar para conversar com ele. Cheguei lá, 10h30 da noite. Aí a cena que eu vi me desarmou, né? Porque aquele irmão estava vivendo em extrema pobreza, frio, casa úmida, 2 criancinhas pequenas. Eu conversei com ele, ele tremia de medo na minha frente, porque ele me via como autoridade, ele tremia de medo. Então ele disse, não, você não precisa tremer de medo, você fica tranquilo aí. Eu só vi você ver como é que está. Ele me explicou a situação. Eu disse, não, vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. E fiquei com tanta pena dele que depois do outro dia até mandamos alguma cesta básica, algum material para ele, para ajudar. Mas ele estava em péssima situação. Aí depois eu chamei então a pessoa que era o chefe e disse, olha, você vai sofrer o prejuízo. Você não vai cobrar mais dele agora. Você vai sofrer o prejuízo. Esse irmão está vendo assim, nessa condição. Então perdoa a dívida. É assim que se resolve entre os crentes. Não é levando para a justiça. E o que nós vemos hoje é as pessoas levando esses casos
para justiça. É disso que ele está tratando aqui no capítulo 6, na primeira parte do capítulo. Tá? E a partir do versículo 12, ele começa a falar da licitez de certas coisas. Ele começa assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ela fala do estômago, né? Fala das comidas, tal. Então as coisas são lícitas. E aí Paulo está falando o seguinte: que aquilo que é lícito para um de vocês fazer, para mim não é. Você pode fazer isso, eu não posso. Entende? Cada um. Veja bem que Paulo manda respeitar a opinião aqui de cada um. Respeitar a opinião claro, à luz de Cristo. Porque depois, ele está falando aqui agora, ele está trazendo um negócio aqui que é muito interessante. Ele diz assim, no versículo 15: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornaram uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Aquilo que eu falava para vocês antes sobre o natural e o espiritual. Às vezes você pensa que um relacionamento sexual é natural. Não, mas ele também é espiritual. É impressionante isso, como ele é espiritual. Tá? Porque aqui ele está colocando: se um homem vai dormir com uma prostituta, entende? O que acontece? Diz que os dois se tornam um só corpo. Então, se uma prostituta está cheia de demônio, o que acontece? Os demônios passam para ele. Mas ele é crente, irmão, em Jesus Cristo. Não, se ele procurou uma prostituta, porque não é. Não é? É porque não é. Tá? Você está entendendo? Então ele começa a falar a respeito disso. Tá? Ele coloca: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Versículo 19. E aí quando ele diz, no versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então está falando do nosso relacionamento com Deus. E ele faz essa comparação: se o homem se une com a mulher e é um só corpo com ela, quando você se une a Cristo, você é um corpo com Cristo. Quer dizer, Paulo tira a questão aqui do mundo natural e coloca no mundo espiritual, para a gente poder entender isso. Tá? Deu para entender bem? No capítulo 7, ele está falando agora sobre o casamento. Quanto ao que vocês me escreveram. Então, os irmãos de Corinto fizeram alguma pergunta para Paulo sobre o casamento. Este capítulo aqui, ele tem que ser entendido à luz da cultura da época. Porque se você for ler esse capítulo à luz da nossa cultura ocidental hoje, você não entende. Que ele começa a falar assim, ó: é bom que o homem não toque mulher. Aí parei, irmão, como é que é bom? Que negócio é esse? Né? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se prive um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tentem vocês por não terem domínio próprio. Tá? Ele está dando um bom conselho. Isso aqui é válido para os dias de hoje. Tá? Depois ele dá uma boa recomendação no versículo 8. Tá?
que eu gostaria que Paulo tivesse esclarecido um pouco mais. Ele diz: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. E qual é o estado de Paulo? Era solteiro? Era viúvo? Era divorciado? Ele não revela isso na Escritura. Então, Paulo, lamento, mas eu não posso seguir o seu conselho. Eu não sei como é que você vive. Eu não sei. Mas aí ele bota acrescenta: mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar, a versão de vocês diz, do que viver abraçado. Alguns irmãos entendem que é abraçado, mas não é abraçado, é abrasado, quer dizer, ardendo em fogo, ardendo em desejos. É isso que ele está tratando, tá? Aí, outra vez, ele vem para a questão espiritual, tá? Quer dizer assim, ó: digo eu não, Senhor, versículo 12, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em ver com ela, que ela não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. De novo, Paulo nos transporta para um nível espiritual, porque já que uma prostituta, quando único como um homem, os dois se tornam um corpo, entende? Paulo agora está acrescentando um ponto a mais. Se o marido é crente, a mulher não é, ela é santificada por causa do crente, tá? É diferente agora. Agora a prostituta não é abençoada por causa de um homem crente que vai ter relações com ela, entende? Porque está em pecado. Porque no relacionamento marido e mulher não existe pecado. É isso que ele está falando aqui. Aí tem uma parte aqui que vocês têm que entender, tá? Que é do versículo 17 em diante. A respeito do versículo 25 em diante, tá? Que trata das virgens, tá? Porque com respeito às virgens, todo o restante aqui é sobre as mulheres solteiras, as mulheres viúvas. Ele diz no 27: você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, as pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar isso a vocês. Mas aí, qual é o problema aqui? Ele fala um pouquinho mais aqui sobre isso, sobre o pai dar autorizar ou não, não é? No versículo 36. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, quer dizer, a sua filha, se ela tiver passado a flor da idade, está solteirona, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. O que ele está dizendo? Porque o pai, naquela sociedade, ele tinha o direito de determinar com quem a moça devia casar. E tinha também, determinava se ela casava ou não. Então havia esse problema na igreja, se deviam casar ou não. Então, o costume grego era assim. Paulo está trazendo outra luz sobre o assunto. Não. Então, você tem uma virgem em casa, libera ela para casar, deixa ela casar. Ela não vai pecar pelo fato de se casar. Ela não irá pecar. É isso que Paulo está dizendo. Tá? Que havia uma ideia, não sei de onde é que surgiu essa ideia, de que se a pessoa se casasse estaria pecando. Então esse capítulo 7 é um capítulo muito interessante, tá? Muito interessante. Mas aí, a partir do versículo 29, quer dizer, só o capítulo 7 eu teria que fazer uma exegese de quase 1 hora para vocês, uma explicação, tá? Mas aí ele dá uma luz muito grande. Versículo 29. Mas isto digo, irmãos,
O tempo se abrevia. Por isso que agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se nada, se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que ele está dizendo aqui? Que você usa as coisas do mundo, mas não se agarra às coisas do mundo. Que você viva, você compra, mas é como se não comprasse. Você compra porque precisa, mas é como se não comprasse. Entende? É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá? Você compra, mas é como se nada possuísse. Quer dizer, aquilo que você comprou, aquilo não prende você. Não prende você. Comprou um carro. Não, mas ninguém dirige o meu carro, ninguém toca nele. Né? Ele é dono. Ele é possessivo. Entende? Ele é possessivo. Mas você empresta. Claro que você vai correr risco, como eu corri muitas vezes, né? Uma vez eu emprestei um carro com um irmão aqui, em Porto Alegre, para ele fazer uma viagemzinha. Ele só ia até São José do Rio Preto com o meu carro. Mas depois eu descobri que ele foi também ao Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Salvador. E voltou e me entregou o carro. Como é que você acha que estava esse carro? Detonado. Mas eu sempre segui essa orientação aqui, é como se eu não possuísse. Quando ele chegou com o carro de volta, eu vendi, que já não prestava mais. Né? E aí diz assim, o versículo 32, o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Está dividido. Não é que sendo dividido ele está em pecado, ou que Deus não vai gostar. Não. Ele tem que dividir o seu tempo entre a esposa e o Senhor. Agora, quando ele é solteiro, ou viúvo, está sozinho, ele vai dedicar-se só para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Você vai dedicar só para o Senhor. Eu tenho um amigo no Nordeste, que ele, não sei que idade ele está agora, mas ele decidiu pelo celibato. Ele é um pastor, né? E ele decidiu pelo celibato. Até agora, pelo menos, não apareceu ainda uma mulher que o encantasse, não é? E ele não é mãozinha virada, nem nada disso. É um homem mesmo, é homem mesmo, não é? Mas ele optou em se dedicar ao celibato para consagrar 100% do seu tempo para Deus. Então, é uma vocação. É uma vocação que ele tem. Então, se a pessoa tem essa vocação, vamos respeitar. Não é? Outras pessoas não. Outras pessoas precisam casar, porque vivem pegando fogo, né? Vivem abrasados. Então, Paulo diz que se casem. Tá? Que se casem. Entende? Ele diz assim: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Eu tenho que cuidar do meu marido. Pronto. Ela vai ter que fazer a comidinha que o marido gosta, preparar a casa do jeito que o marido gosta, se vestir para agradar o marido. Né? Tudo tem que ser feito assim, em função do marido. Entende? Agora você, quando está sozinha, ou sozinho e é solteiro, você vai se vestir para agradar a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Você não vai se vestir para chamar a atenção de um rapaz porque ele quer casar. Não, você se veste para Cristo. Você se cuida para Cristo. Você se preserva para Cristo. Não é? Tá bem? Eu acho que aí nós temos o capítulo 8, que é as coisas sacrificadas aos ídolos. Tá? E aqui é que ele trata dessa questão das comidas consagradas. E Paulo coloca uma questão muito interessante aqui. Tá? Ele diz assim no versículo 4: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos,
Sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Aí depois ele diz assim, lá embaixo no versículo 7: entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se, porque estão acostumados a, antes de comer, oferecer aquela comida para o seu ídolo, para a sua imagenzinha. Não é assim que o cachaceiro faz, que bota um copinho de cachaça na frente do seu santo, aí descobre que no outro dia de manhã não tem cachaça nenhuma. Claro, ele durante a noite foi lá e tomou tudo, entende? Mas está lá, ele bota para o seu ídolo. Não, eles não botam flores, não botam comida para o seu ídolo. É disso que Paulo está falando. Acho que é a nossa realidade aqui hoje, especialmente aqui no Sul, é a nossa realidade, que a gente convive com isso todos os dias, não é? Todos os dias, entende? E eu acho que uma vez meu pai pegou papai levantava às 5 da manhã e foi cuidar da pedreira. Nós morávamos lá no morro da agronomia e tinha uma pedreira lá, não tinha habitantes nenhum lá, lugar longe, isolado, e os umbandistas gostavam muito de ir lá para aquele morro que tinha umas cachoeiras, e iam lá para fazer sacrifícios. Meu pai é muito vivo, ele deixava as pedras no ponto de detonar, furadas assim, e cheio de dinamite. Sexta-feira de noite, quando eles estavam tudo lá fazendo festa, ele detonava aquelas pedras, caía pedra com aquele mato todo. Só se via gente entrando nos carros e fugindo e indo embora, Caía pedra com tudo. E uma manhã ele se levanta e encontra um galo bêbado em cima do vassoural, do pé de vassoura, E o cara está lá, todo lambuzado de óleo, bêbado. E eu já cansei de ver galinha bêbada aqui nas esquinas, Só não levei para casa porque eu não tenho espaço em casa para cuidar delas, Mas cansei de ver galinha bêbada. E papai pegou aquele galo, um galo vermelho, puro, levou para casa, botou numa serra. O galo foi se purificando, foi melhorando, criou penas novas. E aí o galo agora era requisitado pela vizinhança para cobrir as galinhas. Porque era um galo de raça, que tinha sido levado para os demônios, mas agora era nosso. E um dia chegou lá um grupo grande de crentes, que eles iam uma vez por mês lá no morro para nos levar a ceia. Chegou um grupo grande lá no morro e não tinha comida para todo mundo. A mãe disse: o galo da macumba. E foi lá, matou o galo e fez uma panelada, uma galinhada, que na hora o galo vira galinha, Então é uma galinhada com arroz, todo mundo comeu feliz, ninguém ficou sabendo que aquele galo era daquela origem, não é? Agora estava consagrado, pronto, estava consagrado. E todo mundo comeu e o Senhor multiplicou ainda aquele galo, Quer dizer, esses tempos eu cheguei numa esquina ali perto de casa, onde tem um mercadinho, e era de manhã, estava caminhando, e tinha 2 galinhas bêbadas, assim, junto de uma oferenda, Uma estava debaixo de um caminhão da Coca-Cola que estava descarregando, e a outra estava ali mesmo, assim. Eu pensei, coitadinho, eu não posso levar ela para casa porque eu não tenho pátio para cuidar dela. Mas passava um bêbado, um andarilho, esses que carregam o saco nas costas, junto papel, reciclável e tal. E eu disse: cara, por que você não pega essa galinha aí e faz uma galinhada lá? Ele disse: Deus me livre, já ando numa zica desgraçada. Medo. Mas alguém mais bondoso passou ali em seguida. E pegou as 2 galinhas e recolheu. É disso que Paulo está tratando aqui, no capítulo 8. Está tratando aqui
Aí ele está tratando assim: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Não é a comida. Aí ele diz: mas tenham cuidado para que esta liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém chegar a você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Tá? Aí ele diz lá embaixo: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Imagina, a gente se converteu. Mamãe, na época, sempre na época da Páscoa, depois que nos convertemos, passou aquele negócio de comer só peixe no dia de Sexta-feira Santa, né? Só peixe. Não. Comia carne. Mas nós estávamos vivendo numa vila, sabe, as casinhas de madeira uma do lado da outra, né? E havia muitos não crentes. Então a mamãe dizia assim: não, nós vamos comer peixe, porque se esses vizinhos vêm aqui em casa e vê que a gente está comendo carne, eles vão ficar ofendidos. Então comia peixe, por amor aos seus vizinhos que não tinham conhecimento. Acho que foi uma boa sabedoria dela, não é? A boa sabedoria dela. Numa sociedade que é tão religiosa, não é? Se você faz um churrasco hoje no dia da Sexta-feira Santa, meio-dia, e começa aquele cheiro de churrasco, e os seus vizinhos são cristãos que guardam esse tipo de tradição, eles vão se ofender, vão ficar contra os crentes. É isso que Paulo fala. Você então não provoque, não jogue, não coloque no inferno, é isso que ele quer dizer, essas pessoas, tá? Ele diz assim: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Dizer, eu tenho a liberdade de, no dia da Sexta-feira Santa, não comer peixe, faço um bife gostoso. Mas se tiver pessoas que não têm conhecimento da verdade, nesse dia, eu vou perdê-las. E o que Paulo diz é que Cristo morreu por elas também.